Ela enviou uma mensagem ousada para o número errado, mas ele leu e fez uma proposta inesperada. Um abraço especial para Maria Oliveira de Mogi das Cruzes. Se você quer um abraço especial, também comenta: eu quero o seu nome e de onde assiste. Aproveite essa linda história. A tela do celular iluminava o rosto de Alana Leite numa mistura de nervosismo e determinação. Eram 2 da madrugada de uma segunda-feira, e ela estava sentada no chão frio do banheiro do seu apartamento minúsculo, vestindo apenas uma camisola rosa com estampa de unicórnios, presente da sua mãe que ela jurou nunca usar, mas que acabou sendo a única roupa limpa disponível. Vai, Alana, você consegue, sussurrou para si mesma, observando a mensagem que havia digitado e redigitado pelo menos 15 vezes. Oi, gatinho, não consigo parar de pensar no que rolou ontem à noite. Ainda sinto o gosto dos seus beijos e o calor das suas mãos no meu corpo. Que tal repetirmos a dose hoje? Estou aqui, esperando por você, sem nada por baixo dessa camisola. Alana respirou fundo. Rodrigo, seu ficante há 3 semanas, havia sido claro sobre querer algo mais intenso entre eles. Ela, aos 22 anos, nunca havia mandado uma mensagem dessas na vida, mas decidira que era hora de sair da zona de conforto. Afinal, todas as suas amigas pareciam expertes nesse tipo de coisa. Fechou os olhos e apertou enviar. O que ela não sabia era que, na pressa e no nervosismo, havia digitado um número errado. Em vez de 119987456332, ela enviara para 119987456321. Do outro lado da cidade, Jorge Amaral estava em seu escritório, revisando contratos numa mesa repleta de papéis importantes. Aos 28 anos, ele era conhecido como o advogado mais meticuloso de São Paulo, aquele tipo de pessoa que organizava até as canetas por ordem de cor e verificava os e-mails 3 vezes antes de enviar. O celular vibrou. Jorge franziu a testa ao ver uma mensagem de número desconhecido. Geralmente ignorava esse tipo de coisa, mas algo o fez abrir. Seus olhos se arregalaram. Jesus Cristo, murmurou, quase derrubando o café na mesa. Leu a mensagem novamente. E mais uma vez. O rosto foi ficando vermelho como um pimentão. Jorge era o tipo de homem que ficava sem jeito até para cumprimentar a vizinha no elevador. Aos 28 anos, seus relacionamentos se resumiam a 2 namoros mornos na faculdade e encontros extremamente formais arranjados pela mãe com meninas de família. Mas havia algo sobre aquela mensagem. A espontaneidade, talvez. Ou o fato de que alguém havia se confundido tanto a ponto de enviar algo tão íntimo para um completo estranho. Ele deveria apenas responder educadamente informando sobre o engano. Era o certo a fazer. Em vez disso, digitou: acho que você enviou para o número errado, mas posso fazer uma proposta inesperada. Que tal jantarmos primeiro? Eu pago. Jorge. Enviou antes de poder se arrepender. No banheiro gelado, Alana quase deixou o celular cair no vaso sanitário. Que? Gritou, esquecendo que eram 2 da madrugada e que tinha vizinhos. Leu a resposta mais 5 vezes. Jorge? Quem diabos era Jorge? E por que ele estava propondo jantar depois de ela praticamente ter se oferecido numa bandeja? Alana era do tipo que entrava em pânico quando o garçom perguntava se ela queria guarananá ou Coca-Cola. Decisões importantes a deixavam paralisada. Mas naquele momento, ainda sob o efeito da adrenalina de ter enviado a mensagem mais ousada da sua vida, digitou sem pensar: você leu minha mensagem íntima e a primeira coisa que faz é me convidar para jantar? Que tipo de homem é você? Jorge riu sozinho no escritório. Era a primeira vez em meses que sorria de verdade. O tipo que acredita que conversa boa vem antes de tudo. E pelo jeito da sua mensagem, você tem muito o que contar. Aceita ou não? Alana ficou olhando para a tela do celular por longos 5 minutos. Suas amigas sempre reclamavam que os homens só queriam uma coisa, e ali estava um completo estranho, que havia recebido uma mensagem explícita dela propondo jantar. Era loucura total. Tá, mas escolho o lugar. E se você for um psicopata, saiba que faço jiu-jitsu. Mentira. Alana havia feito 2 aulas de dança de salão e desistido porque pisava no pé do instrutor. Justo. Quando e onde? PS. Não sou psicopata. Apenas um advogado workahólico com 0 habilidades sociais. Jorge. Quinta-feira, 19 horas. Restaurante Dona Maria, na Vila Madalena. Como vou te reconhecer? Jorge olhou ao redor do escritório bagunçado,
para o espelho onde podia ver seus cabelos despenteados e a barba por fazer. Vou estar de terno preto e provavelmente com cara de quem não faz ideia do que está fazendo. E você? Alana riu pela primeira vez em semanas. Vestido verde e cara de quem mandou mensagem íntima para o número errado e agora vai jantar com um completo estranho. Não pode dar errado, né? O que poderia dar errado? Jorge. Depois que a conversa terminou, ambos ficaram olhando para seus celulares como se tivessem feito algo completamente insano. Alana se levantou do chão do banheiro, olhou para seu reflexo no espelho e sussurrou. Alana Leite, você enlouqueceu de vez. Do outro lado da cidade, Jorge salvou o número dela como número errado e voltou aos contratos, mas não conseguia se concentrar. Quinta-feira chegaria em 3 dias. Na quarta-feira à noite, Alana estava no quarto que dividia com a colega de apartamento, Marina, jogando todas as suas roupas na cama. Não tenho nada para usar, gritou dramaticamente, segurando um vestido verde que havia comprado há meses e nunca usado. Marina, que estava pintando as unhas no outro canto do quarto, revirou os olhos. Você tem 27 vestidos nessa cama. E ainda não acredito que você vai sair com um cara que conheceu porque mandou nudes para o número errado. Não eram nudes, era só uma mensagem sugestiva. Para o Rodrigo, que é um idiota, por sinal. O Rodrigo não é idiota, Alana defendeu sem muita convicção. O cara te deixou no vácuo por 2 semanas e você ainda manda mensagem sexy? Alana, acorda pra vida. Marina tinha razão, mas Alana não queria admitir. Rodrigo havia sumido depois do último encontro deles, ressurgindo apenas para curtir as stories dela no Instagram, aquela tortura moderna que deixava qualquer pessoa insegura. Enfim, o Jorge parece diferente. Como assim diferente? Não sei. Ele escreve certinho, usa pontuação, disse que é advogado, e pode ser um serial killer que escreve certinho. Marina? Tá, mas leva spray de pimenta. E manda a localização para mim de hora em hora. Alana escolheu o vestido verde, o único que não tinha nada de errado aparente. Passou 3 tipos de hidratante, 2 perfumes e mudou de maquiagem 4 vezes. No dia seguinte, Jorge saiu do escritório 2 horas mais cedo, algo que não acontecia desde nunca. Passou numa barbearia, comprou uma camisa nova e ficou 20 minutos no estacionamento do restaurante, se perguntando se não deveria desistir. Ele era metódico em tudo na vida. Planejava as férias com 1 ano de antecedência, tinha planilhas para os gastos do mês e sempre lia as avaliações de um restaurante antes de ir. Mas ali estava, prestes a jantar com uma completa desconhecida que havia enviado uma mensagem íntima para seu celular por engano. Jorge, você enlouqueceu, murmurou ajeitando a gravata pela 10ª vez. Mas havia algo excitante naquela loucura toda. Às 19 horas em ponto, ele entrou no restaurante Dona Maria, um lugar aconchegante, com mesinhas de madeira e decoração caseira. Escolheu uma mesa de onde podia ver a entrada e ficou mexendo nervosamente no guardanapo. 19h05. Nada. 19h10. Talvez ela tivesse desistido. 19h15. Definitivamente ela havia desistido, e ele estava ali feito um idiota, de terno, numa quinta-feira à noite, esperando uma mulher que nem existia direito. 19h17. A porta se abriu. Uma moça de cabelos cacheados, vestido verde e expressão de pura ansiedade, entrou no restaurante, olhando ao redor como um animal assustado. Jorge se levantou instintivamente. Alana? Ela se virou na direção dele e, por um momento, ambos ficaram se encarando como se estivessem num filme em câmera lenta. Jorge era alto, tinha cabelos castanhos bem penteados, olhos escuros e uma aparência que combinava seriedade com uma timidez adorável. Exatamente o tipo de homem que Alana imaginava usar planilhas até para escolher a marca do sabonete. Alana era menor do que Jorge havia imaginado, com um sorriso meio torto que denunciava seu nervosismo e uma energia que parecia prestes a explodir a qualquer momento. Oi, disse ela chegando perto da mesa. Você é bem normal. Jorge riu. Obrigado. Acho que isso é um elogio. Considerando que eu estava esperando um tarado ou um velhinho assediador, definitivamente é. Eles se sentaram e ficaram alguns segundos em silêncio, até que ambos começaram a falar ao mesmo tempo. Então você realmente é. Obrigada por não ser um. Pararam e riram. Você primeiro, disse Jorge.
Eu ia dizer obrigada por não ser um psicopata. Pelo menos não parece. Ainda é cedo para ter certeza. E eu ia perguntar se você realmente faz jiu-jitsu. Alana ficou vermelha. Tá, pode ser que eu tenha mentido sobre isso. Que choque. Uma mentira numa conversa entre dois completos estranhos que se conheceram através de uma mensagem enviada por engano. Ei, você também mentiu. Disse que não tinha habilidades sociais, mas está se saindo muito bem até agora. O jantar começou há 2 minutos. Me dê tempo. O garçom apareceu salvando ambos do silêncio que estava começando a ficar estranho. Boa noite. Já sabem o que vão querer? Alana abriu o cardápio e entrou em pânico. Sempre ficava nervosa para escolher comida na frente de outras pessoas. E se pedisse algo muito caro, ou muito barato, ou que fizesse barulho para mastigar, Jorge percebeu seu desespero. Que tal começarmos com uma entrada para dividir? A pastinha de berinjela daqui é ótima. Perfeito, disse Alana, aliviada. E eu quero o risoto de camarão. Excelente escolha. Eu vou querer o salmão grelhado, disse Jorge ao garçom. Quando ficaram sozinhos novamente, Alana o encarou com curiosidade. Tá, eu preciso perguntar por que você fez isso. Fazer o quê? Me chamar para jantar. Tipo, você recebeu uma mensagem claramente íntima de uma completa desconhecida e sua primeira reação foi: vamos jantar. Isso é muito estranho, Jorge. Jorge riu e passou a mão pelos cabelos. Quer a resposta honesta? Quero. Eu tenho 28 anos. Trabalho 12 horas por dia, 6 dias por semana. Meu último relacionamento foi há 2 anos e terminou porque ela disse que eu era mais chato que documentário sobre impostos. Minha mãe vive tentando me apresentar para filhas de amigas dela, que são todas muito certinhas e querem falar sobre o tempo. Alana riu. Continua. Aí eu recebo essa mensagem sua que é ousada, engraçada, real, e penso: quando foi a última vez que algo inesperado aconteceu na minha vida? Não lembrava. Então decidi que pelo menos uma vez ia fazer algo completamente maluco. E eu sou sua coisa maluca? Por enquanto sim. E você? Por que aceitou? Alana brincou com o guardanapo. Porque, não sei, você pareceu seguro? Tipo, meio nerd, mas seguro. E eu cansei de só conhecer caras que só querem uma coisa e depois somem por 2 semanas. Rodrigo? Como você sabe do Rodrigo? Era para ele a mensagem, né? Alana ficou ainda mais vermelha. Era. E onde ele está agora? Provavelmente curtindo o story de outras garotas no Instagram. Jorge fez uma cara de desaprovação. Que idiota. Foi o que a Marina disse. Marina é sua amiga? Colega de apartamento e consultora romântica não oficial. Ela me disse para trazer spray de pimenta caso você fosse um assassino. Inteligente. Trouxe? Alana riu. Não, mas tem um chaveiro de unicórnio que pode causar alguns danos. A entrada chegou, e eles começaram a comer, conversando sobre coisas aleatórias. Jorge descobriu que Alana trabalhava numa loja de roupas no shopping, que ela odiava café, heresia, segundo ele, que havia se formado em marketing há 1 ano e ainda morava com os pais até 3 meses atrás. Alana descobriu que Jorge morava sozinho, num apartamento que ele mesmo escolhera e decorara, que cozinhava muito bem, por necessidade, já que trabalhava até tarde, que tinha um gato chamado Kafka e que lia pelo menos 2 livros por mês. Kafka? Sério, ele é pretinho e fica sempre com cara de estar julgando a humanidade. Combina. Você é mais interessante do que eu imaginava, Jorge Amaral. Obrigado. Acho. Quando o prato principal chegou, eles já estavam conversando como velhos amigos. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Alana, enrolando o risoto no garfo. Claro. Você já mandou mensagem íntima para alguém? Jorge quase engasgou com o salmão. Essa é muito pessoal mesmo. Responde. Nunca. Mentira. Juro por Kafka. Nunca mandei. Sou péssimo com essas coisas. Alana o estudou por um momento. Você tá falando sério. Completamente. Eu namoro como se estivesse numa reunião de trabalho. Muito formal, muito planejado. Por isso meus relacionamentos sempre terminam igual. Nossa, isso é triste e adorável ao mesmo tempo. Obrigado. Como assim você namora que nem reunião de trabalho? Jorge suspirou. Tipo, eu marco os encontros com 1 semana de antecedência. Sempre escolho restaurantes com boa avaliação no Google. Abro a porta do carro, pago a conta, acompanho até a porta de casa e dou um beijinho no rosto educadamente. Alana o encarou,
boquiaberta. Você tá brincando. Não. Jorge, isso não é namoro, isso é acompanhante de luxo para a terceira idade. Ele riu, mas era uma risada meio triste. Por isso estou aqui jantando com uma desconhecida numa quinta-feira à noite. Talvez seja a hora de mudar. Alana sentiu uma pontada de carinho por aquele homem estranho e adorável. Tá, agora é minha vez de fazer pergunta pessoal, disse Jorge. Vai. Por que você mandou aquela mensagem? Tipo, você parece, não sei, mais tímida do que alguém que manda mensagens sexys por aí. Alana riu e escondeu o rosto nas mãos. Ai, que vergonha. É que as minhas amigas sempre falam sobre como são desinibidas, sabe? A Carol manda foto de lingerie para os caras, a Jéssica tem uns 3 ficantes ao mesmo tempo, e eu sou a certinha do grupo. E quis sair da zona de conforto? Exato. Só que deu tudo errado e eu acabei mandando para você. Que bom que deu errado. Alana levantou o olhar. Por quê? Porque se você tivesse mandado para o Rodrigo certo, provavelmente ele teria aparecido no seu apartamento às 2 da manhã. Vocês teriam feito o que ele queria, e ele teria sumido de novo. E você estaria se sentindo pior ainda. Como você sabe disso? Porque já fui o Rodrigo. Não exatamente igual, mas já tratei pessoas como opção quando deveria ter tratado como prioridade. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido nos próprios pensamentos. Jorge? Oi? Posso te contar um segredo? Claro. Eu nunca fiz nada que disse naquela mensagem. Jorge quase cuspiu a água. Como assim? Tipo, eu sou bem mais inexperiente do que fingi ser. Aquela mensagem foi meio que uma fantasia baseada em filme e conversa das amigas. Alana, eu sei, sou patética. Não, você não é. Você é corajosa. Corajosa? Levou coragem mandar aquela mensagem, mesmo sendo algo fora da sua zona de conforto. Levou coragem aceitar jantar com um estranho. Levou coragem ser honesta comigo agora. Alana sentiu o peito aquecer. Obrigada. E posso te contar um segredo também? Pode. Eu achei você ainda mais interessante depois de saber disso. Por quê? Porque é real. Autêntico. Você não está tentando ser alguém que não é só para me impressionar. O jantar continuou, e eles descobriram que tinham mais coisas em comum do que imaginavam. Ambos adoravam filmes de comédia romântica, Jorge secretamente, é claro. Detestavam festa com muita gente, tinham pais superprotetores e sonhavam em viajar para lugares que nunca teriam coragem de ir sozinhos. Quando a sobremesa chegou, petit gâteau para dividir, sugestão de Jorge. Eles estavam conversando como se conhecessem há anos. Posso fazer mais uma pergunta? Disse Alana, atacando o sorvete. Quantas perguntas são mais uma? Já perdemos as contas. Verdade. Mas essa é importante. Fala. O que acontece agora? Jorge parou de comer e a encarou. Como assim? Tipo, esse jantar foi legal, muito legal. Mas e agora? Você volta para sua vida de advogado certinho e eu volto para minha vida de vendedora que manda mensagem para número errado? Você quer que seja assim? Não, mas também não sei o que eu quero. Jorge sorriu. Sabe o que eu aprendi hoje? O quê? Que talvez não precisemos saber tudo. Talvez possamos só ver o que acontece. Jorge Amaral sugerindo algo sem planejamento? Quem é você e o que fez com o cara dos contratos? Talvez ele esteja aprendendo que nem tudo precisa de contrato. Alana sorriu de volta. Tá, vamos ver o que acontece. Mas posso sugerir uma coisa? Claro. Na próxima vez eu escolho a atividade. Próxima vez? A menos que você não queira... Quero, disse Jorge rápido demais, o que fez ambos rirem. Então tá combinado. Mas nada de restaurante fancy. Quero fazer algo que você nunca fez na vida. Tô com medo. Pode ficar, vai ser épico. Eles terminaram a sobremesa conversando sobre planos malucos que nunca tiveram coragem de executar. Jorge confessou que sempre quis fazer aula de dança, mas tinha vergonha. Alana admitiu que sonhava em fazer stand-up comedy, mas achava que não era engraçada o suficiente. Você é engraçada, disse Jorge. Riu mais hoje à noite do que nos últimos 6 meses. É porque você ri das minhas piadas ruins. Não são ruins, são únicas. Quando chegou a hora de ir embora, Jorge insistiu em pagar a conta toda. Mas foi minha culpa que a gente se conheceu, protestou Alana. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha semana. Deixa eu pagar. Do lado de fora do restaurante, ficaram parados numa daquelas situações estranhas de final de primeiro encontro. Abraço? Beijinho no rosto? Aperto de mão formal? Então, começou Alana. Então,
Vou mandar mensagem com a ideia para o nosso próximo encontro maluco. Para o número certo dessa vez? Prometo que vou conferir 3 vezes. Jorge riu. Tá, mas se mandar para o número errado de novo, espero que seja para o meu. Alana ficou na ponta dos pés e deu um beijinho no rosto dele, rápido, mas que deixou ambos com o coração acelerado. Obrigada por essa noite, Jorge. Foi inesperada. De nada. E Alana? Oi? Da próxima vez que você quiser mandar uma mensagem ousada, manda diretamente para mim. Ela ficou vermelha, mas sorriu. Vou pensar no seu pedido. Jorge ficou parado na calçada, vendo Alana entrar no Uber, acenando pela janela até o carro sumir na esquina. Pela primeira vez em anos, ele não estava pensando em contratos, prazos ou planilhas. Estava pensando em quando iria vê-la novamente e em que tipo de loucura ela tinha em mente para o próximo encontro. Jorge estava em sua mesa no escritório, tentando se concentrar num contrato de fusão empresarial, quando o celular vibrou. Era sábado de manhã. Sim, ele trabalhava aos sábados, porque era Jorge Amaral, e essa era sua vida. Jorge, preparado para sua primeira experiência de karaokê? Hoje às 20 horas no Happy Voice, na Augusta, e não me venha com desculpa de que tem trabalho. Alana. Jorge releu a mensagem 3 vezes. Karaokê, cantar, em público, com pessoas olhando. Ele havia enfrentado júris hostis, apresentado casos para desembargadores carrancudos e negociado contratos milionários. Mas a ideia de segurar um microfone e cantar o deixava com mais ansiedade do que defender um criminoso, confesso. Alana, eu realmente não sei se karaokê é uma boa ideia. Minha voz é questionável. Jorge. A resposta veio em segundos. Exatamente. Por isso é perfeito. Você precisa fazer algo ridículo pelo menos uma vez na vida. Confia em mim. Jorge suspirou, olhou para Kafka, que o encarava com aquela expressão julgadora típica de gatos, e digitou. Tá, mas se eu passar vergonha, a culpa é sua. Jorge. Combinado. E Jorge? O quê? Nada de terno. Vista algo casual, tipo jeans e camiseta. Você tem isso? Jorge olhou para seu guarda-roupa. Tinha 17 ternos, 43 gravatas e uma calça jeans que comprara há 2 anos e nunca usara. Tenho sim, acho. Jorge. Do outro lado da cidade, Alana estava no apartamento explicando para Marina seus planos para a noite. Karaokê? Sério? Disse Marina, interrompendo a sessão de skincare matinal. Você odeia cantar em público. Eu sei, mas não é sobre mim. É sobre tirar o Jorge da zona de conforto. Alana, vocês se conheceram há 2 dias. 3 dias. E daí? Marina suspirou. Nada. É que você tem o péssimo hábito de querer consertar os caras. Eu não quero consertar ninguém. Lembra do Tiago que você tentou fazer virar vegetariano? Do Lucas que você insistiu que deveria fazer terapia? Do... Tá, entendi. Mas o Jorge é diferente. Como você sabe? Alana parou de passar rímel e pensou. Como ela sabia? Havia algo na forma como ele a olhava, como se ela fosse interessante de verdade. E a forma como ele ria, não daquele jeito forçado que a maioria dos caras fazia para impressionar, mas genuinamente, como se ela realmente o divertisse. Só sei, disse finalmente. E além do mais, ele que sugeriu fazer coisas diferentes. Eu só estou ajudando. Às 8 da noite, Jorge estava parado na frente do Happy Voice, usando jeans, que ficaram estranhos nele, como se tivesse vestido a roupa de outra pessoa, e uma camiseta preta básica. Havia passado gel no cabelo 3 vezes, mudado de camisa 2 vezes e quase cancelado o encontro 5 vezes. Alana chegou 2 minutos depois, usando um vestido florido, tênis coloridos e uma energia que podia ser vista de longe. Uau, disse ela, parando na frente dele. Você tem pernas. Muito engraçada, replicou Jorge, mas estava sorrindo. E você está muito bonita. Obrigada. Pronta para a noite mais constrangedora da sua vida? Não. Perfeito. Vamos. O Happy Voice era exatamente o tipo de lugar que Jorge evitava. Barulhento, cheio de gente animada e com luzes coloridas piscando por toda parte. Havia grupos de amigos ocupando cabines, casais cantando duetos românticos e algumas pessoas claramente alcoolizadas massacrando sucessos dos anos 80. Mesa para 2? Perguntou a recepcionista, mastigando o chiclete com entusiasmo excessivo. Cabine,
disse Alana rapidamente. Queremos privacidade para o massacre que vamos fazer com a música brasileira. Jorge a encarou. Massacre? Figura de linguagem, mais ou menos. A cabine era pequena, com sofás de couro vermelho, uma televisão enorme e 2 microfones. Alana pegou o catálogo de músicas como se fosse uma criança numa loja de doces. Tá, vamos estabelecer as regras, disse ela, se jogando no sofá. Nada de desistir. Cada um tem que cantar pelo menos 3 músicas. E nada de julgar o outro. Posso sugerir uma regra adicional? Perguntou Jorge, ainda de pé, claramente desconfortável. Pode. Podemos começar bebendo alguma coisa? Para coragem? Alana riu. Jorge Amaral quer beber para ter coragem? Você é cheio de surpresas. Eles pediram uma caipirinha para cada um e passaram os primeiros 15 minutos folheando o catálogo de músicas e fazendo comentários sobre as opções disponíveis. Olha, tem evidências, disse Alana, apontando para a tela. Nem morto. Cachorro caramelo? Nem se você me pagasse. Você é muito difícil, Jorge. Que tipo de música você gosta? Jorge pensou. MPB, rock clássico, algumas coisas do Legião Urbana. Perfeito, gritou Alana, fazendo Jorge se assustar. Vamos começar com um tempo perdido. Todo mundo sabe, é fácil de cantar. Alana, eu realmente... Nada de eu realmente. Pega o microfone. Jorge pegou o microfone como se fosse uma cobra venenosa. Posso começar baixinho? Pode começar como quiser. Só não pode desistir. A música começou e Jorge ficou parado, olhando para a tela, com a cara de quem estava sendo torturado. Todos os dias, quando acordo... Sua voz saiu baixa, quase inaudível. Mais alto! Gritou Alana, rindo. Não tenho mais o tempo que passou. Gradualmente, Jorge foi se soltando. Sua voz não era ruim. Na verdade, era bem agradável. Só desafinava nas partes mais agudas. Quando chegou no refrão, Alana pegou o outro microfone e começou a cantar junto. Vamos celebrar a estupidez humana. Eles cantaram juntos, rindo quando erravam a letra e se olhando nos olhos durante as partes que sabiam bem. Quando a música acabou, Jorge estava sorrindo. Não foi tão terrível, admitiu. Foi péssimo, mas foi divertido, disse Alana. Agora é minha vez. Ela escolheu Garota de Ipanema, uma escolha aparentemente segura, até descobrirem que a versão disponível estava em inglês. Tall and Tan and Young and Lovely. Alana massacrou completamente o inglês, inventando palavras quando não sabia a letra e fazendo caras e bocas dramáticas. Jorge ria tanto que chorava. Você está cantando em português com sotaque americano, disse ele, sem conseguir parar de rir. É meu estilo único, replicou Alana, continuando a performance desastrosa. A noite continuou com eles, alternando entre sucessos e desastres musicais. Jorge surpreendeu a si mesmo cantando Bohemian Rhapsody, só a parte baixa, obviamente, enquanto Alana fez uma versão dramática de Meu Coração Não Se Cansa, que mais parecia uma peça de teatro. Na terceira caipirinha de cada um, as inibições haviam desaparecido completamente. Tá na hora do dueto, anunciou Alana, já meio tonta. Que dueto? Todo karaokê tem que ter dueto, é lei não escrita. Ela escolheu Shallow, a música do filme Nasce uma Estrela. Alana, essa música é muito difícil. Shh, você vai ser o Bradley Cooper e eu vou ser a Lady Gaga. Eu não sei cantar como o Bradley Cooper. Ninguém sabe. Ele também não sabe. A música começou, e Jorge percebeu que havia caído numa armadilha. A parte masculina era grave, íntima, e ele teria que cantar olhando nos olhos de Alana. Tell me something, girl. Sua voz saiu mais baixa, mais rouca que o normal. Alana ficou hipnotizada. Havia algo muito sexy em Jorge cantando daquele jeito, meio descuidado, meio vulnerável. Quando chegou a vez dela, Tell me something, boy. Jorge sentiu algo estranho no estômago. A voz de Alana, mesmo desafinada, tinha uma qualidade emocionante. Ela o encarava como se ele fosse realmente o cara do filme. E então chegou o refrão, que eles tinham que cantar juntos. I'm Falling. Eles estavam se olhando nos olhos, cantando sobre se apaixonar. E, de repente, o ar da pequena cabine ficou carregado de uma tensão que não estava lá antes. In the shallow, shallow. Alana percebeu que eles estavam bem mais próximos do que antes. Quando isso aconteceu? We're far from the shallow now. Jorge percebeu que estava se inclinando para a frente, como se algo o puxasse na direção dela. A música acabou, mas eles continuaram se encarando. Isso foi...
começou Jorge. Intenso, completou Alana. É. Eles ficaram alguns segundos em silêncio, até que Alana pigarreou e se afastou um pouco. Acho que precisamos de mais bebida. Definitivamente. Pediram mais uma rodada, mas o clima havia mudado. Não era desconfortável, mas havia algo novo no ar. Uma consciência mútua de que existia uma química ali que ia além da amizade. Posso te fazer uma pergunta? Disse Alana depois de um gole. Sempre pode. Por que você é solteiro? Tipo, de verdade. Você é bonito, inteligente e tem um emprego bom. É engraçado quando não tá nervoso. Jorge riu, mas era uma risada meio triste. Quer a resposta honesta ou a resposta que não vai me fazer parecer patético? Honesta, sempre, porque eu sou chato e obsessivo e tenho medo de intimidade. Alana piscou. Uau, você é bem direto quando quer. É o álcool e o fato de que você me faz sentir como se pudesse ser honesto. Como assim medo de intimidade? Jorge suspirou e se mexeu no sofá. Tipo, eu sei fazer o básico. Jantar, flores, conversas educadas. Mas quando a coisa fica séria, quando a pessoa quer realmente me conhecer, eu me fecho, viro o advogado robótico de novo. E por que você acha que faz isso? Porque é mais seguro. Se eu não me abrir de verdade, não posso me machucar de verdade. Alana ficou olhando para ele por um longo momento. Sabe o que eu acho? O quê? Acho que você usa o trabalho como desculpa para não se arriscar. Tipo, eu uso a timidez. Jorge a encarou. Como assim? Eu sempre me escondo atrás de eu sou tímida, não sei conversar, não sou interessante. Mas, na verdade, é mais fácil acreditar nisso do que tentar e descobrir se é verdade ou não. Você não é tímida. Não comigo. Porque você me deixa confortável. E eu acho que você não é tão chato quanto pensa. Você só nunca se permitiu ser outra coisa. Eles ficaram se olhando novamente, e Jorge sentiu vontade de beijá-la. Mas havia algo assustador na forma como Alana o via. Não como o advogado certinho, mas como uma pessoa real, com possibilidades. Alana? Oi? Obrigado. Pelo quê? Por me fazer cantar karaokê. Por não desistir quando eu quis sair correndo. Por me ver. Alana sentiu o coração acelerar. Jorge? Oi? Quero te beijar, mas tô com medo. Jorge quase derrubou a bebida. Medo de quê? De estragar, de você decidir que eu sou maluca demais ou intensa demais. De você voltar a ser o advogado educado e me tratar como cliente. Jorge se aproximou um pouco mais dela no sofá. Posso te contar um segredo? Pode. Eu também quero te beijar. E também tô com medo. Do quê? De não saber como fazer direito. De você perceber que eu sou mesmo chato. De você se arrepender. Alana riu baixinho. A gente é um par e tanto, né? É. Que tal fazermos assim? A gente se beija e, se for ruim, fingimos que não aconteceu e continuamos sendo amigos estranhos que se conheceram por mensagem errada. E se for bom, aí a gente vê o que acontece. Jorge sorriu. Você e seus planos sem planejamento. Funcionou até agora. Eles se aproximaram devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar o momento. Jorge levantou a mão e tocou o rosto de Alana, que fechou os olhos. Tem certeza? Sussurrou ele. Tenho, sussurrou ela de volta. Eles se beijaram suavemente, tentativo no começo. Era gostoso, mas meio desajeitado. Duas pessoas nervosas tentando descobrir como encaixar. Quando se separaram, ficaram se olhando. Foi... começou Jorge. Bom, disse Alana. Foi bom. Quer tentar de novo? Quero. O segundo beijo foi melhor. Menos hesitante. Mais natural. Alana pôs as mãos no peito de Jorge e ele a puxou um pouco mais perto. Quando se separaram novamente, ambos estavam sorrindo. Definitivamente bom, disse Alana. Melhor que meu desempenho em Bohemian Rhapsody. Empate técnico. Eles riram e ficaram abraçados no sofá, ouvindo o som abafado de outras pessoas cantando nas cabines vizinhas. E agora? Perguntou Jorge. Agora a gente termina nossas bebidas, você canta mais uma música, porque ainda deve duas, e depois a gente vê o que acontece. Sem planos. Sem planos. Jorge beijou a testa dela. Você tá me deixando maluco, Alana Leite. Ainda bem. Vida certinha é superestimada. Eles passaram mais uma hora no karaokê, cantando, rindo e se beijando entre uma música e outra. Quando finalmente saíram, já passava da meia-noite, e ambos estavam com aquele sorriso bobo de quem acabou de descobrir que gosta muito de alguém.
Posso te levar em casa? E ofereceu Jorge. Pode, mas nada de subir, tá? Não quero que a Marina pense que eu transo no primeiro encontro. Segundo encontro. Verdade, mas ainda assim. No Uber, Jorge chamou e pagou, obviamente. Eles ficaram de mãos dadas, conversando baixinho sobre a noite. Posso fazer mais uma pergunta? Disse Alana quando estavam chegando no apartamento dela. Quantas perguntas cabem numa noite? Mais uma, prometo. Fala. Você se arrependeu de ter saído da sua zona de conforto? Jorge pensou por um momento, lembrando do começo da noite. O nervosismo, a vontade de sair correndo, a vergonha de cantar. Não, disse finalmente. Foi a melhor noite que eu tive em muito tempo. Mesmo com meu inglês terrível, por causa do seu inglês terrível. Quando chegaram no prédio dela, Jorge desceu do carro para acompanhá-la até a porta. Então, disse Alana, brincando com as chaves. Então, a próxima vez você escolhe o que vamos fazer. Próxima vez. A menos que você tenha mudado de ideia sobre me ver de novo. Não mudei, mas pode ser que eu escolha algo menos público. Alana riu. Tipo o quê? Que tal eu cozinhar para você no meu apartamento? Você pode conhecer o Kafka. O gato vai aprovar a namorada nova do dono? Jorge parou de respirar por um segundo. Namorada? Alana ficou vermelha. Não era o que eu quis dizer, tipo... Jorge sorriu e a puxou para mais um beijo. Eu gostei da ideia, disse quando se separaram. Mas vamos devagar, tá? Eu sou meio desastre com relacionamentos. Tudo bem, eu também. A gente pode ser desastre junto. Combinado. Alana entrou no prédio acenando, e Jorge ficou parado na calçada até ela desaparecer no elevador. No apartamento, Marina estava esperando na sala, de pijama, com uma xícara de chá e cara de quem quer detalhes. Então, perguntou antes mesmo de Alana tirar os sapatos. Foi surpreendente. Surpreendente como? Alana se jogou no sofá ao lado da amiga. Ele é diferente do que eu pensava, mas real, e engraçado, e bom de beijo. Vocês se beijaram. Shh, os vizinhos. Conta tudo. Agora. Alana contou sobre a noite toda. O karaokê, as conversas, os medos mútuos, o beijo. E ele te chamou de namorada? Perguntou Marina impressionada. Meio que sim, mas disse que quer ir devagar. E você? Eu também. É estranho, Mari. Tipo, eu mal conheço ele, mas ao mesmo tempo sinto como se, sei lá, como se encaixasse. Marina sorriu. Você tá apaixonada. Não tô. Tá sim. Você tem aquela cara de quem descobriu que o crush corresponde. Alana se olhou no espelho do corredor. Marina tinha razão. Ela estava com cara de apaixonada. Ai, meu Deus, murmurou. Eu tô apaixonada por um cara que conheci há 3 dias por causa de uma mensagem enviada pro número errado. É, disse Marina rindo. E pelo que você contou, ele também tá. Do outro lado da cidade, Jorge entrava no apartamento e era recebido por Kafka, que o encarou com desaprovação. Eu sei. Cheguei tarde, disse Jorge, fazendo carinho no gato. Mas foi por uma boa causa. Kafka continuou o encarando. Você vai gostar dela. Ela parece gostar de unicórnios, então provavelmente gosta de gatos também. Jorge tirou a roupa, aquela calça jeans estranha, e deitou na cama, olhando para o teto com um sorriso bobo no rosto. Pelas primeiras vezes em anos, ele estava ansioso para o próximo fim de semana. E pela primeira vez na vida, estava ansioso por algo que não tinha nada a ver com trabalho. Jorge passou a semana inteira num estado de ansiedade produtiva. Limpou o apartamento 3 vezes, reorganizou a estante por ordem alfabética, depois por gênero, depois por cor, fez 2 idas ao supermercado e assistiu a 6 vídeos no YouTube sobre como impressionar alguém cozinhando. Kafka observava tudo isso com o desdém típico de gatos que sabem exatamente quando seus donos estão tendo uma crise existencial. Não me olha assim, disse Jorge na quinta-feira, praticando pela 10ª vez como fazer risoto. Ela disse que gostou de mim. Pessoas não mentem sobre essas coisas, é mentir, Kafka bocejou. Obrigado pelo apoio. Na sexta-feira, Jorge saiu do escritório às 5 da tarde, algo tão incomum que sua secretária perguntou se ele estava se sentindo bem. Só tenho um compromisso, disse ele tentando parecer casual. Um compromisso numa sexta à noite? Jorge, você tem encontro? Talvez. Clara, sua secretária há 5 anos, quase caiu da cadeira. Jorge Amaral tem encontro com uma pessoa real? Muito engraçada, Clara. É sério, conte tudo.
Mas Jorge já estava saindo, com as orelhas vermelhas e um sorriso que não conseguia esconder. Em casa, ele trocou de roupa 4 vezes, arrumou os cabelos, bagunçou, arrumou de novo e estava considerando tomar um ansiolítico quando a campainha tocou. Kafka correu para debaixo da cama. Jorge abriu a porta e esqueceu momentaneamente como respirar. Alana estava usando um vestido simples, listrado, tênis brancos e estava segurando uma garrafa de vinho barato e um buquê de flores meio murchas. "Oi", disse ela, com aquele sorriso meio torto que ele estava começando a amar. "Trouxe vinho ruim e flores que comprei na esquina porque achei que chegaria aqui mais cedo." "Você está perfeita", disse Jorge sem pensar. "Eu tô um pouco suada porque subi de escada. O elevador tá quebrado. Você mora no 10º andar?" "Não, mas eu sou dramática." "10º andar." Jorge riu e a puxou para dentro. "Entra." "Desculpa, eu tô meio nervoso." "Por quê? É só eu." "É exatamente por isso." O apartamento de Jorge era exatamente como Alana havia imaginado. Limpo, organizado, com móveis sóbrios e uma decoração que gritava homem adulto responsável. Havia plantas todas vivas, livros organizados, quadros bem posicionados e nenhuma meia jogada no chão. "Uau", disse ela, olhando ao redor. "Você é mesmo adulto." "Obrigado, acho." "Não é elogio. Meu apartamento parece que foi atingido por um tornado cor-de-rosa." "Onde está o Kafka?" "Debaixo da cama. Ele fica tímido com visitas." "Igual o dono." Jorge sorriu e levou as flores para colocar numa jarra d'água. "Quer beber alguma coisa? Tenho vinho bom para compensar o vinho ruim que você trouxe." "Ei, meu vinho custou R$ 12. É top de linha." R$ 12? "Tá, 8. Mas estava em promoção." Jorge abriu uma garrafa de vinho que custava mais que o salário diário de Alana, mas não mencionou isso. "Então", disse ela, aceitando a taça, "o que você está cozinhando? Cheira bem." "Risoto de camarão e uma salada. Nada muito sofisticado." Alana quase cuspiu o vinho. "Risoto? Jorge, isso é super sofisticado." "É? Eu mal sei fazer miojo sem queimar." "Como você queima miojo?" "É um talento." Jorge riu e voltou para a cozinha. Alana o seguiu, curiosa para ver como funcionava uma cozinha, onde as coisas não pegavam fogo. "Posso ajudar?" ofereceu. "Pode fazer a salada?" "Posso tentar, mas não me responsabilizo pelos resultados." Jorge separou os ingredientes para ela. Alface, tomate, cenoura, pepino, coisas difíceis de estragar. "Só corta tudo em pedaços pequenos", instruiu, voltando ao risoto. Alana pegou a faca e começou a cortar o tomate. No primeiro corte, a faca escorregou e quase cortou o dedo. "Ai!" Jorge largou tudo e correu para ela. "Você se machucou?" "Não, mas foi perto. Acho que não sou boa com facas." "Deixa eu fazer." "Não, eu consigo. Só preciso de concentração." Jorge ficou parado ao lado dela, meio protegendo, meio se divertindo, enquanto Alana lutava contra vegetais indefesos. "Jorge? Oi? Por que você está me olhando desse jeito?" "Que jeito?" "Como se eu fosse um desastre ambulante que você acha adorável." Jorge corou. "Por que você é?" "Ei!" Ela jogou um pedaço de cenoura nele, que revidou com um tomate cereja. Em poucos segundos, eles estavam numa guerra de comida na cozinha, rindo como crianças. Foi quando Kafka apareceu. O gato entrou na cozinha, olhou para a bagunça, olhou para Jorge, olhou para Alana e fez uma cara que claramente dizia: "Sério mesmo?" "Kafka", disse Jorge, se endireitando como um adolescente flagrado pelos pais. "Este é o Kafka, Alana." Alana se agachou e estendeu a mão. "Oi, gatinho lindo." Kafka a ignorou completamente, foi até o pote de ração e ficou encarando Jorge com uma expressão que dizia: "Você me acordou para isso?" "Ele não gosta de mim", disse Alana, decepcionada. "Ele não gosta de ninguém. É parte da personalidade dele." "Tipo o dono antes de me conhecer?" "Exato." Eles limparam a bagunça da guerra de comida e conseguiram terminar de preparar o jantar sem mais acidentes. O risoto ficou perfeito. A salada ficou comestível. "Isso aqui tá incrível", disse Alana atacando o prato. "Sério, Jorge, você cozinha melhor que muito restaurante." "Obrigado, é relaxante." "Para você. Eu ficaria estressada tentando cronometrar tudo. É questão de organização, e talento, e paciência, e não ser eu." Jorge sorriu. "Você tem outros talentos. Tipo, você fez eu cantar karaokê. Isso é talento? É um superpoder."
Eles jantaram conversando sobre tudo e nada. Alana contou sobre o trabalho na loja de roupas, sobre como odiava quando clientes experimentavam 10 peças e não levavam nenhuma, sobre seus planos meio indefinidos de fazer um curso de marketing digital. Jorge falou sobre casos engraçados do escritório, sobre como às vezes se sentia como um ator, representando o papel de advogado sério, sobre seu sonho secreto de largar tudo e abrir uma livraria. Uma livraria? Disse Alana surpresa. Sério? É idiota, eu sei. Não é idiota, é lindo. Por que você nunca tentou? Jorge deu de ombros. Medo, responsabilidades, expectativas dos meus pais, as desculpas usuais. E se não houvesse desculpas? Como assim? Tipo, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, se seus pais apoiassem qualquer decisão sua, se não houvesse risco nenhum, o que você faria? Jorge pensou por um longo momento. Abriria uma livraria com café, daquelas aconchegantes com poltronas confortáveis, onde as pessoas podem ficar horas lendo. Faria eventos literários, clube do livro. Você já pensou em tudo. Já fantasiei bastante. Por que não pode virar realidade? Porque, não sei. Nunca pensei que fosse possível. Alana o encarou. Jorge, você é inteligente, organizado, tem dinheiro guardado. O que te impede de pelo menos tentar? Jorge ficou em silêncio, brincando com o garfo. Medo de fracassar, imagino. E se você não fracassar? E se eu fracassar? E se você não tentar e passar o resto da vida se perguntando e se? Jorge levantou os olhos para ela. Como você faz isso? Fazer o quê? Me fazer pensar em possibilidades em vez de problemas. Alana sorriu. Talento natural. Ou talvez seja porque eu também vivo me limitando e reconheço o padrão. Como você se limita? Ah, de várias formas. Nunca aplico para empregos melhores porque acho que não sou qualificada. Nunca tento fazer stand-up porque acho que não sou engraçada. Nunca saio sozinha porque acho que vão me julgar. Você é engraçada. Como você sabe? Porque você me fez rir mais nas últimas 2 semanas do que eu ri no ano passado. Alana sentiu o rosto esquentar. É porque você tem senso de humor questionável. Ou porque você é mais especial do que imagina. Eles se olharam por um longo momento, até que Kafka decidiu quebrar o momento romântico, saltando em cima da mesa e tentando roubar um camarão do prato de Jorge. Kafka! Gritou Jorge, pegando o gato no flagra. Deixa ele, disse Alana rindo. Ele só quer participar do jantar. Ele não pode comer camarão, faz mal para gatos. Sério? Eu não sabia. Jorge tirou Kafka da mesa e o colocou no chão. Ele come ração específica. É meio dramático com comida. Igual o dono. Eu não sou dramático com comida. Jorge, você leu o cardápio do restaurante por 15 minutos antes de escolher. Eu gosto de tomar decisões informadas. Alana riu e se levantou para ajudar a recolher os pratos. Na cozinha, eles lavaram a louça juntos. Jorge lavando e enxaguando meticulosamente. Alana secando e guardando nos lugares errados. Não vai, não, disse Jorge, vendo ela colocar um prato no armário das xícaras. Como você sabe onde vai cada coisa? Porque cada coisa tem seu lugar. Isso deve ser muito tranquilo. É, e solitário. Jorge parou de lavar o prato que tinha na mão. Às vezes. Alana se aproximou dele. Mas hoje não? Hoje não. Jorge secou as mãos na toalha e se virou para encará-la. Alana estava bem perto, olhando para ele com aquela expressão que o deixava sem jeito. Alana? Oi? Posso te beijar de novo? Pensei que você nunca fosse perguntar. Jorge a puxou para mais perto e a beijou suavemente. Desta vez não havia nervosismo, não havia microfones ou luzes de karaokê. Só eles dois na cozinha, com gosto de vinho e risoto. Quando se separaram, Alana suspirou. Você é muito bom nisso. Nisso o quê? Beijar, cozinhar, ser adorável sem perceber. Jorge riu. Você também é boa em ser adorável, mas você percebe. Não percebo nada. Percebe sim. Você sabe exatamente como me deixar desarmado. Como? Sendo você mesma. Eles foram para a sala, onde Jorge colocou uma música baixa e eles se acomodaram no sofá. Kafka, aparentemente tendo perdoado a interrupção do jantar, saltou para o colo de Alana. Olha só, disse ela fazendo carinho no gato. Ele gosta de mim. Ele gosta do seu colo quente, é diferente. Você é um pessimista. Sou realista. Kafka começou a ronronar, provando que talvez Jorge estivesse errado. Sabe o que eu acho? Disse Alana,
continuando a fazer carinho no gato. O quê? Acho que você usa essa coisa de ser realista para não se decepcionar. Tipo, se você não esperar nada bom, não pode ficar triste quando não acontecer. Jorge ficou quieto por um momento. E se eu estiver certo? E se as coisas boas não durarem? E se durarem? Alana, não, escuta. A gente pode ficar aqui criando 1000 cenários de como tudo pode dar errado, ou a gente pode aproveitar que tá dando certo agora. Mas e se... Alana o interrompeu com um beijo. Quando se separaram, ela sorriu. Funcionou, você parou de pensar. Como você sabe? Porque quando você pensa demais, você fica com aquela ruga aqui, disse ela, tocando a testa dele. E quando você para de pensar, você fica com cara de quem está aproveitando o momento. Jorge a puxou mais para perto. Você me estuda? Um pouco. Você é interessante quando acha que ninguém está olhando. Como assim? Tipo quando você riu da minha guerra de comida. Ou quando fez carinho no Kafka achando que eu não vi. Ou quando cantou aquela música ontem. Você fica menos Jorge advogado e mais Jorge Pessoa. Eu gosto mais do Jorge Pessoa. Eu também. Eles ficaram abraçados no sofá, conversando sobre coisas aleatórias. Alana contou sobre sua infância, sobre como sempre foi a amiga engraçada do grupo, mas nunca a que os meninos paqueravam. Jorge falou sobre a pressão de ser o filho que sempre fez tudo certo, sobre como às vezes se sentia como se estivesse vivendo a vida que os outros esperavam dele. Posso te contar uma coisa? Disse Jorge quando já passava das 11. Sempre. Antes de te conhecer, minha vida era previsível. Eu acordava no mesmo horário, comia a mesma coisa no café, chegava no escritório, trabalhava até tarde, voltava para casa, jantava vendo Netflix e dormia. Todo dia igual. Parece seguro. Era. E chato. Muito chato. E agora? Jorge sorriu. Agora eu fico ansioso para saber que loucura você vai me fazer fazer. Ainda nem comecei. Tô com medo. Deveria. Tô pensando em te levar numa aula de dança. Alana, não. Ou quem sabe numa feira de artesanato. Ou num desses lugares onde você pinta cerâmica. Por favor, não. Ou numa aula de culinária. Jorge parou. Aula de culinária. É, para casais. Vi um anúncio no Instagram. Vocês cozinham juntos e depois comem o que fizeram. Isso, na verdade, não parece terrível. Sério? É ainda meio público, mas pelo menos envolve comida. Alana riu. Tá vendo? A gente acha um meio termo entre sua zona de conforto e minha necessidade de te tirar dela. Combinado, mas escolho o lugar. Por quê? Porque você escolheu o karaokê, é justo. Tá bom, mas nada muito chique. Não quero ser a única pessoa lá que não sabe a diferença entre manjericão e salsinha. Você não sabe a diferença? Jorge, eu mal sei a diferença entre sal e açúcar às vezes. Como você sobrevive? Delivery e paciência dos outros. Jorge a beijou na testa. Você é impossível. Mas você gosta. Gosto muito. Kafka, que havia migrado para o colo de Jorge, começou a ronronar mais alto, como se estivesse aprovando a conversa. Acho que ele gosta de mim mesmo, disse Alana. Ele tem bom gosto. Igual o dono? Igual o dono. Por volta da meia-noite, Alana começou a bocejar. Acho que é melhor eu ir, disse ela meio relutante. Pode ficar mais um pouco. Posso. Mas aí eu vou querer dormir aqui, e ainda é muito cedo para isso. Jorge sentiu uma pontada de decepção, mas sabia que ela estava certa. Deixa eu pedir um Uber para você. Obrigada. Enquanto esperavam o carro chegar, eles ficaram abraçados na porta do apartamento. Obrigada pela noite, disse Alana. Foi perfeita. Mesmo com a guerra de comida? Por causa da guerra de comida. Jorge sorriu. Quando você quer fazer essa aula de culinária? Sábado que vem? Tá. Mas promete que não vai tentar me fazer cantar para a comida? Não prometo nada. O Uber chegou e Jorge a acompanhou até o carro. Jorge? Oi? Você realmente deveria pensar na livraria. Eu compraria livros lá todos os dias só para te ver. Mesmo sem saber ler direito? Ei, eu sei ler. Sei. Jorge a beijou uma última vez antes dela entrar no carro. Te mando mensagem quando chegar em casa, disse Alana. Para o número certo dessa vez? Para o número certo. Jorge ficou parado na calçada até o carro sumir, com aquele sorriso bobo que estava se tornando permanente quando ele pensava em Alana. Quando subiu para o apartamento, Kafka estava sentado no meio da sala olhando para ele. O que foi? Perguntou Jorge. Kafka miou uma vez, o que Jorge interpretou como aprovação. Eu também gosto dela, disse Jorge fazendo carinho no gato. Muito.
20 minutos depois, Jorge recebeu uma mensagem. Cheguei, Kafka me aprovou-te, Alana. Completamente. Ele já tá perguntando quando você volta. Jorge. Diz para ele que sábado eu trago petiscos para gatos. Alana. Agora você conquistou ele de vez. Durma bem. Jorge. Boa noite, Jorge Pessoa. Alana. Jorge olhou para a mensagem por um longo tempo, sorrindo como um adolescente apaixonado. Jorge Pessoa, murmurou para si mesmo. Gosto disso. E pela primeira vez em muito tempo, Jorge dormiu pensando no futuro, em vez de se preocupar com ele. O Instituto Culinário Sabor em Arte ficava numa casa reformada na Vila Madalena, com uma fachada charmosa que gritava: aqui pessoas sofisticadas aprendem a fazer comida francesa. Jorge estava parado na frente do lugar, checando o endereço no celular pela terceira vez, quando Alana chegou correndo. Desculpa, desculpa, gritou ela, ainda a uma quadra de distância. O ônibus quebrou e eu tive que vir andando. Jorge olhou para ela, cabelos desalinhados, um pouco ofegante, usando um vestido floral simples e tênis sujos, e sentiu aquela sensação estranha no peito que estava se tornando familiar. Você tá bem? Perguntou quando ela chegou perto. Tô, só um pouco suada, disse ela, tentando arrumar os cabelos. Que lugar bonito, parece que vai ser chique. Jorge olhou para a entrada novamente, de repente preocupado. Talvez a gente devesse ter escolhido algo mais simples. Por quê? É que, olha as pessoas entrando. Alana observou o movimento na entrada. Realmente eram todos casais bem vestidos, que falavam baixo e pareciam saber a diferença entre todos os tipos de queijo francês. Jorge, disse ela pegando no braço dele, se você está pensando em fugir, esquece. A gente vai entrar aí e fazer a maior bagunça culinária que esse lugar já viu. Não é que eu quero fugir. É sim. Você ficou com aquela cara de pânico de quando a gente entrou no karaokê. Jorge suspirou. É que, e se a gente não souber fazer nada? E se for muito difícil? Jorge, amor, disse Alana, sem perceber que tinha chamado ele de amor. A gente tá aqui para aprender. Ninguém espera que a gente já saiba. Jorge parou de respirar por um segundo. Amor? Alana ficou vermelha. Foi sem querer. Tipo, eu gostei. É? É. Jorge sorriu e pegou a mão dela. Vamos entrar e fazer a maior bagunça culinária que esse lugar já viu? Agora sim. A recepção do instituto era ainda mais intimidante por dentro. Havia fotos de pratos elaborados nas paredes, utensílios de cozinha que Jorge não sabia para que serviam e um cheiro delicioso de algo que definitivamente não era miojo. Boa tarde, disse uma mulher impecavelmente vestida e maquiada. Vocês devem ser Jorge e Alana. Eu sou a chefe Patrícia e hoje vamos aprender a fazer risoto de cogumelos com salada de rúcula e molho pesto. Alana e Jorge se entreolharam. Risoto? Sussurrou Alana. Eu achei que ia ser tipo omelete. É mais difícil do que parece, sussurrou Jorge de volta. Venham, venham. Vamos para a cozinha. A cozinha era um sonho. Pancadas de mármore, fogões profissionais, utensílios brilhantes organizados perfeitamente. Havia outras 5 duplas, todas parecendo muito mais confiantes que Jorge e Alana. Então, pessoal, disse a chefe Patrícia batendo palmas, hoje é sobre trabalho em equipe. Um vai preparar o risoto, o outro a salada. Depois trocam. O segredo é comunicação e paciência. Jorge e Alana foram designados para uma bancada no fundo. Jorge olhou para todos os ingredientes separados e sentiu um pouco mais de confiança. Pelo menos ele sabia fazer risoto. Eu começo com o risoto? Ofereceu. Por favor, disse Alana. Eu vou tentar não matar a rúcula. Como você mata a rúcula? Você subestima meus talentos. Jorge começou a preparar o risoto, explicando cada passo para Alana, que o observava com admiração genuína. Como você sabe tudo isso? Perguntou ela, vendo ele refogar a cebola na medida exata. YouTube e tentativa e erro. Muito erro. Mentira. Você deve ter nascido sabendo cozinhar. Alana, eu queimei água tentando fazer macarrão instantâneo na primeira vez que morei sozinho. Como você queima água? Esqueci a panela no fogo até toda a água evaporar. Alana riu alto demais, chamando a atenção dos outros casais. Desculpa, sussurrou ela. É que é engraçado imaginar você queimando água. Muito engraçada. Enquanto Jorge mexia o risoto pacientemente, Alana tentava preparar a salada.
E realmente, ela estava conseguindo matar a rúcula. Por que ela está ficando murcha? Perguntou frustrada. Jorge olhou por cima do ombro. Você lavou com água quente? Era para ser fria? Alana, ninguém me disse. Jorge largou a colher e foi ajudá-la. Vem cá, deixa eu te mostrar. Ele se posicionou atrás dela, colocando as mãos sobre as dela para guiar o movimento da faca. Assim, ó, cortes pequenos, movimentos suaves. Alana estava muito consciente do corpo de Jorge atrás dela, da respiração dele no pescoço, das mãos dele sobre as suas. Tá prestando atenção? Perguntou ele baixinho. No quê? Na salada. Ah, sim, claro, salada. Jorge sorriu. Ele também estava muito consciente da proximidade, do perfume dela, de como ela se encaixava perfeitamente contra ele. Jorge? Disse Alana, se virando ainda entre os braços dele. Oi? Acho que o risoto tá queimando. Merda! Jorge correu para o fogão, onde o risoto estava começando a grudar no fundo da panela. Conseguiu salvar a maior parte, mas a cozinha inteira estava olhando. Tá tudo bem por aqui? Perguntou a chefe Patrícia, se aproximando. Perfeitamente, disse Alana, muito animada. Só um pequeno incidente culinário. Deixa eu ver, disse a chefe, provando o risoto. Tem um gostinho defumado. É o toque especial do Jorge, disse Alana, séria. Jorge a encarou, sem acreditar que ela estava tentando salvar a situação. É uma técnica muito avançada, continuou Alana. Ele estudou na França. França? Repetiu a chefe impressionada. Le cordon bleu, disse Alana, inventando descaradamente. Jorge tossiu para disfarçar a risada. Que interessante, disse a chefe. E você, querida, também estudou culinária? Eu? Não. Eu sou mais autodidata. Aprendi com minha avó italiana. Sua avó é italiana? Sussurrou Jorge. Agora é, sussurrou Alana de volta. A chefe Patrícia se afastou, claramente confusa, mas educada demais para questionar. Alana, disse Jorge assim que ficaram sozinhos, você acabou de me transformar num chefe francês mentiroso. Funcionou. E agora? Se ela perguntar sobre Paris, a gente improvisa. Você fala que prefere não falar sobre isso porque foi um período difícil da sua vida. Por quê? Sei lá. Você se apaixonou pela filha do chefe principal e foi expulso da escola por causa do escândalo. Jorge riu tanto que quase derrubou a panela de novo. Você é maluca, mas você está se divertindo. Tô. Eles voltaram ao trabalho, agora com uma dinâmica ainda melhor. Jorge ensinava, Alana atrapalhava de forma adorável, e juntos eles criavam um caos organizado que era muito mais divertido que qualquer receita perfeita. Agora é minha vez no risoto, anunciou Alana. Tem certeza? Confia em mim. Jorge passou a colher para ela e começou a preparar o molho pesto. Foi aí que tudo desandou. Alana, animada demais, começou a mexer o risoto muito rápido. Devagar, instruiu Jorge sem tirar os olhos do liquidificador. Tô devagar. Alana, você tá batendo como se fosse omelete. Não tô. Jorge se virou e viu Alana mexendo o risoto com movimentos que mais pareciam uma dança frenética. Para, disse ele correndo para ela. Por quê? Tá ficando cremoso. Tá ficando papa. Jorge tentou pegar a colher da mão dela. Alana resistiu. E na luta, eles derrubaram metade do risoto no chão. Silêncio total na cozinha. Todos os outros casais pararam de cozinhar para olhar. A chefe Patrícia veio correndo. O que aconteceu? Jorge e Alana olharam para o chão, coberto de risoto meio queimado e meio papa, e começaram a rir. Primeiro baixinho, depois mais alto, até que estavam rindo tanto que não conseguiam falar. Desculpa, conseguiu dizer Jorge entre as risadas. A gente não somos muito bons nisso. Somos péssimos, completou Alana. Péssimos mesmo. A chefe Patrícia olhou para eles, depois para o desastre no chão e suspirou. Tudo bem, acontece. Vamos limpar e vocês podem dividir o risoto da bancada ao lado. Sério? Perguntou Alana. Sério, mas vocês limpam a bagunça. Óbvio, disse Alana pegando o papel toalha. Enquanto limpavam o chão, Jorge e Alana não conseguiam parar de rir. A gente é um desastre, disse Jorge. O pior casal culinário da história, concordou Alana. Eu tô me divertindo mais do que em qualquer jantar chique que já fui. Alana parou de limpar e olhou para ele. Sério? Sério. É libertador ser péssimo em algo.
Bem-vindo ao meu mundo, disse Alana sorrindo. O resto da aula foi uma sucessão de pequenos desastres. Jorge cortou o dedo tentando picar manjericão. Muito pouco, mas Alana fez um drama como se ele tivesse perdido o braço. Alana confundiu sal com açúcar no molho pesto, que ficou intragável. Juntos eles conseguiram queimar a salada. Sim, queimar salada. Quando chegou a hora de provar o resultado final, eles tinham um prato que mais parecia um experimento científico mal sucedido. Bom apetite, disse Jorge duvidoso. Salute, disse Alana, lembrando da avó italiana fictícia. Eles provaram ao mesmo tempo e fizeram a mesma cara de nojo. Tá horrível, disse Alana. Péssimo, concordou Jorge. Quer pedir pizza depois? Quero. A chefe Patrícia passou pela mesa deles na hora da despedida. E aí, como ficou? Perguntou educadamente. Incomível, disse Alana honesta. Mas foi muito divertido, acrescentou Jorge. A chefe sorriu. O primeiro sorriso genuíno dela a noite toda. Às vezes é disso que se trata, disse ela. Não é sobre fazer o prato perfeito. É sobre fazer juntos. Do lado de fora do instituto, Jorge e Alana caminhavam procurando uma pizzaria. Então, disse Alana, o que aprendemos hoje? Que somos péssimos cozinheiros. E que não importa. Exato. Jorge parou de caminhar. Alana? Oi? Obrigado. Pelo quê? Por fazer você desperdiçar comida e se humilhar publicamente? Por me mostrar que não precisa ser perfeito para ser divertido. Alana sentiu o coração acelerar. Jorge, não, deixa eu falar. Eu passo a vida inteira tentando fazer tudo certo, planejar tudo, controlar todas as variáveis. E com você eu posso ser péssimo em algo e ainda assim me sentir bem. Você não é péssimo. Alana, eu queimei risoto 2 vezes. Tá, você é meio péssimo, mas eu gosto do você péssimo. Jorge sorriu e a puxou para um beijo bem no meio da calçada. Eu também gosto do você péssimo, disse quando se separaram. Ainda bem, porque é isso que você vai ter. Eles acharam uma pizzaria pequena e barulhenta, bem diferente dos lugares onde Jorge normalmente ia. Pediram uma pizza meio marguerita, meio calabresa, porque Alana não conseguia decidir, e dividiram uma cerveja. Posso te fazer uma pergunta séria? Disse Alana, atacando o primeiro pedaço. Pode. Você tá realmente gostando disso? Dessa bagunça toda? Jorge pensou por um momento. Sabe aquela sensação quando você tira um sapato apertado? Sei. É isso. A vida inteira eu usei sapatos apertados, achando que era assim que tinha que ser. E você é como andar descalço. Eu sou pés sujos. Você é liberdade. Alana ficou sem palavras por alguns segundos. Jorge, isso foi a coisa mais bonita que alguém já disse para mim. Era para ser. Posso retribuir? Pode. Você é como uma casa, sabe? Tipo, com você eu me sinto segura, mas não entediada. Protegida, mas não limitada. Eu sou uma casa? Você é um lar. Jorge sentiu os olhos marejarem. Ninguém nunca tinha descrito ele daquele jeito. Alana, é verdade. Com todos os outros caras que eu conheci, eu me sentia como se tivesse que ser alguém diferente. Mais interessante, mais sexy, mais qualquer coisa. Com você, eu posso ser exatamente quem eu sou. Mesmo sendo um desastre culinário. Principalmente sendo um desastre culinário. Eles terminaram de comer conversando sobre planos para a semana. Jorge tinha um caso importante na terça. Alana tinha uma apresentação no trabalho na quinta que a deixava nervosa. Quer que eu te ajude a ensaiar? Ofereceu Jorge. Você faria isso? Claro, para que servem os namorados? Alana quase engasgou com a cerveja. Namorados? Jorge ficou vermelho. Quer dizer, se você quiser, não precisa ser. Alana o interrompeu com um beijo. Eu quero, disse quando se separaram. Muito. Sério? Jorge, você é o cara mais gentil, mais engraçado, mais adorável que eu já conheci. E você me faz querer ser corajosa. Você já é corajosa. Mais corajosa, então. Jorge pegou a mão dela na mesa. Então, somos namorados oficialmente? Somos namorados oficialmente. Mesmo eu sendo péssimo na cozinha, principalmente por isso. Eles saíram da pizzaria de mãos dadas, e Jorge sentiu como se o mundo tivesse ficado mais colorido. Para onde agora? Perguntou Alana. Que tal a gente caminhar um pouco, sem destino? Jorge Amaral sugerindo algo sem planejamento? Quem é você? Seu? Completamente seu. Jorge a beijou ali mesmo, no meio da rua.
sem se importar com quem pudesse estar olhando. E pela primeira vez na vida, ele não planejou o próximo passo. Não precisava. Tinha Alana, e isso era mais do que suficiente. Namorado. Verdade. Meu namorado que sugere caminhadas sem destino. Estou evoluindo. Estou orgulhosa. Eles caminharam pelas ruas da Vila Madalena, parando para olhar vitrines, comentar sobre grafites nas paredes, inventar histórias sobre as pessoas que passavam. Aquele casal ali, disse Alana, apontando discretamente para duas pessoas discutindo na frente de um bar. Ele esqueceu o aniversário dela, disse Jorge imediatamente. Não, ela descobriu que ele odeia o gato dela. Específico demais, definitivamente aniversário esquecido. Quer apostar? O que você quer apostar? Se eu ganhar, você tem que cantar karaokê comigo de novo. E se eu ganhar, você escolhe nossa próxima aventura. Fechado. Eles se aproximaram discretamente do casal e conseguiram ouvir alguns fragmentos da discussão. Como você pode odiar o Mr. Whiskers? Não é que eu odeio, é que sou alérgico. Alana fez uma dancinha de vitória. Eu ganhei. Tá. Você ganhou. Karaokê, karaokê, karaokê. Jorge riu, puxando ela para longe antes que o casal brigando os notasse. Quando? Perguntou resignado. Próxima sexta? Tá bom, mas escolho as músicas. Negociável. Alana? Oi? Obrigado por esta noite, por todas as noites. Obrigada você, por me deixar ser péssima na cozinha e ainda assim me achar adorável. Você é adorável. E você é meu. Jorge parou de caminhar e a encarou. 3 semanas depois, Alana estava no apartamento que dividia com Marina, mordendo as unhas e encarando o celular como se ele fosse explodir a qualquer momento. Para de ficar olhando para o telefone, disse Marina, pintando as unhas de vermelho no sofá. Se você ficar pensando nele, ele não vai tocar. Ele sempre responde rápido, murmurou Alana pela 10ª vez. Sempre, em 5 minutos no máximo. Alana, são 2 da tarde de uma terça-feira. O homem está trabalhando, mas ele sempre responde. Até quando está em reunião, ele manda um te respondo logo. Alana havia mandado uma mensagem para Jorge às 11h30 da manhã. Bom dia, amor. Como está seu dia? Conseguiu dormir direito depois do filme de terror de ontem? Agora eram 14h15 e nada. Marina, e se ele se arrependeu? Do quê? De tudo. Do namoro, de me conhecer, de ter saído da zona de conforto. Marina suspirou e tampou o esmalte. Alana, você está surtando. Vocês estão juntos há quase 1 mês. O cara está completamente apaixonado por você e você está pirando porque ele não respondeu uma mensagem em 2 horas? 2 horas e 45 minutos. Jesus. É que... Sabe quando você tem aquela sensação de que as coisas estão boas demais para ser verdade? Marina olhou para a amiga com expressão compreensiva. Síndrome da Alana Strikes Again. Que síndrome? Aquela coisa que você faz sempre que as coisas estão indo bem. Você começa a procurar problema onde não tem. Eu não faço isso. Faz sim. Lembra do Daniel que você terminou porque ele era gentil demais? Do Rafael que você disse que era perfeito demais para ser real? Tá, entendi. Mas mesmo sabendo que Marina tinha razão, Alana não conseguia parar de se preocupar. Jorge não era como os outros caras. Ele era consistente, previsível no melhor sentido e sempre respondia rápido. Às 15, ela não aguentou mais e decidiu passar na loja onde trabalhava, mesmo sendo seu dia de folga. Pelo menos estaria distraída. Chegando lá, encontrou sua chefe, Carla, organizando a vitrine. Alana, o que você está fazendo aqui? Ah, vim pegar uma coisa que esqueci. Carla a encarou desconfiada. Que coisa? Uma coisa importante. Tá. E por que você está com cara de quem perdeu o último ônibus? Alana suspirou. Problemas amorosos. Ah, o advogado gato? Que ele fez? Nada. Exatamente nada. E isso tá me deixando maluca. Carla riu. Homem não responde mensagem por algumas horas e vocês já acham que ele morreu ou fugiu do país. Mas ele sempre responde. Alana, amor, às vezes as pessoas têm dias corridos. Relaxa. Mas Alana não conseguia relaxar. Ficou na loja mexendo em roupas que não precisavam ser mexidas, reorganizando araras que já estavam organizadas, até que Carla a expulsou. Vai para casa, menina. Você tá me deixando nervosa. Era quase 17 horas quando Alana finalmente recebeu uma ligação. Mas não era Jorge. Era um número desconhecido. Alô? Alana?
Oi, aqui é a Clara, secretária do Jorge. O estômago de Alana despencou. Oi, aconteceu alguma coisa? Não. Nada grave. É que... Bem, o Jorge está numa reunião super importante que começou às 11 horas e ainda não acabou. Eu sei que vocês sempre conversam durante o dia, e ele ficou preocupado de você achar que ele está te ignorando, então pediu para eu ligar. Alana sentiu um misto de alívio e vergonha. Sério? Ele pediu para você ligar? Pediu. E olha, entre nós, eu trabalho com ele há 5 anos e nunca vi ele se preocupar assim com alguém. Você deve ser muito especial. Obrigada por ligar, Clara. Imagina, ele disse que te liga assim que sair da reunião. Quando Alana desligou, se sentiu péssima. Jorge estava numa reunião importante, provavelmente estressado, e ainda assim se lembrou de avisar que não podia responder. E ela, como uma namorada paranoica, estava surtando por nada. Às 19h30, Jorge finalmente ligou. Oi, amor, disse ele com a voz cansada. Desculpa pela demora, essa reunião foi eterna. Tudo bem, disse Alana, tentando soar casual. A Clara me explicou. Você ficou preocupada? Não, talvez um pouco. Jorge riu. Alana, se eu fosse te ignorar ou sumir, você acha mesmo que eu pediria para minha secretária ligar? Não. Então para de surtar. Como você sabe que eu estava surtando? Porque eu te conheço. E porque a Clara disse que você parecia assustada no telefone. Alana suspirou. Desculpa, eu sou meio paranoica às vezes. Eu sei, e eu acho adorável. Adorável? Significa que você se importa. Me importo muito. Eu também. Tanto que no meio de uma reunião milionária, eu fiquei pensando se você ia achar que eu estava te ignorando. Alana sorriu pela primeira vez no dia. Sério? Sério. Os advogados do outro lado devem ter achado que eu estava com algum problema porque eu ficava olhando para o celular. Jorge, o quê? Era uma reunião chata mesmo. Você é impossível. Quer jantar comigo hoje? Para compensar o susto? Quero. Mas eu cozinho desta vez. Alana, confie em mim. Aprendi uma receita nova no YouTube. Tá bom, mas se pegar fogo a gente pede comida. Combinado. Alana passou 2 horas tentando fazer lasanha. Como algo que parecia tão simples podia ser tão complicado, mas quando Jorge chegou no apartamento, ela estava orgulhosa do resultado. Cheira bem, disse Jorge a beijando na porta. Espero que esteja gostosa também. Marina estava saindo quando Jorge chegou. Oi, Jorge. Cuidado com a cozinha, hein? A Alana transformou aquilo numa zona de guerra. Obrigada pelo apoio, Mari, disse Alana sarcástica. Só avisando, tchau, pombinhos. Jorge e Alana jantaram na mesinha da cozinha que Alana havia decorado com uma toalha colorida e 2 velas, que deixaram mais romantismo do que iluminação. Tá muito gostosa, disse Jorge provando a lasanha. Não precisa mentir. Não tô mentindo, tá boa mesmo. Meio criativa, mas boa. Criativa? Você botou queijo parmesão na camada de baixo. Era para ser em cima? Geralmente sim. Ups. Jorge riu, mas ficou bom do mesmo jeito. Durante o jantar, eles conversaram sobre o dia de Jorge, a reunião chata, mas bem-sucedida, o dia de Alana, ela admitiu que havia surtado, planos para o fim de semana. Posso te contar uma coisa? Disse Jorge quando estavam lavando a louça. Sempre. Eu também fico paranoico às vezes. Você? Com o quê? Jorge hesitou. Com... sei lá. Se você não vai cansar de mim. Se você não vai perceber que eu sou chato demais para você. Alana parou de secar o prato que tinha na mão. Jorge, você tá brincando. Não tô. Amor, você é a pessoa menos chata que eu conheço. Eu organizo as meias por cor. E daí? Eu leio o contrato por diversão. Legal. Eu nunca fui numa festa rave. Nem eu. Alana, você é espontânea, engraçada, corajosa. E eu sou... meu. Jorge sorriu. Seu? Completamente meu. E eu não quero que você seja diferente. Eu te quero exatamente como você é. Mesmo com as manias. Por causa das manias. Jorge a puxou para um abraço. Como a gente conseguiu se achar? Murmurou contra o cabelo dela. Mensagem enviada para o número errado. Melhor erro da minha vida. Da nossa vida. Eles ficaram abraçados na cozinha, balançando suavemente no ritmo de uma música que só eles podiam ouvir. Jorge, promete uma coisa? O quê? Na próxima vez que você não puder responder mensagem, avisa antes, porque eu vou surtar de novo. Jorge riu. Prometo. E você promete não surtar até eu conseguir avisar? Posso tentar. Serve.
Eles foram para a sala, onde se acomodaram no sofá pequeno para assistir a um filme. Alana escolheu uma comédia romântica boba. Jorge fingiu reclamar, mas secretamente adorou. No meio do filme, o celular de Jorge tocou. Era Rodrigo. Alana sentiu o estômago gelar quando viu o nome na tela. Quem é? Perguntou tentando soar casual. Jorge olhou para o celular e franziu a testa. Rodrigo, acho que é aquele cara para quem você mandou a mensagem. Como ele conseguiu seu número? Não sei, vou atender para ver o que ele quer. Jorge, não. Mas Jorge já havia atendido. Alô? Alana ficou tensa, tentando escutar a conversa. Oi, cara, disse a voz de Rodrigo do outro lado. Você é o Jorge que está ficando com a Alana? Namorando, corrigiu Jorge automaticamente. É, tanto faz. Escuta, consegui seu número com uma amiga dela. Queria te contar uma coisa. Jorge olhou para Alana, que estava com cara de pânico. Que coisa? A Alana? Ela é meio instável, sabe? Carente. Fica mandando mensagem o tempo todo, quer controlar tudo. Achei melhor te avisar antes que você se envolva demais. Jorge sentiu uma raiva subir pelo peito. Rodrigo, né? É. Deixa eu te contar uma coisa, Rodrigo. A Alana não é carente. Ela é carinhosa. Ela não quer controlar nada. Ela se importa. E se você não conseguiu perceber isso, o problema é seu, não dela. Do outro lado da linha, Rodrigo ficou em silêncio. E outra coisa, continuou Jorge. Se você ligar aqui de novo tentando falar mal dela, eu vou usar minha formação em direito para te processar por perturbação da paz, entendeu? Cara, eu só estava tentando, entendeu? Entendi. Jorge desligou e olhou para Alana, que estava com os olhos marejados. Alana, você não precisava ter feito isso. Claro que precisava. Ele não estava totalmente errado. Eu sou meio carente mesmo. Jorge se virou completamente para ela no sofá. Alana me olha. Ela levantou os olhos relutantemente. Você não é carente. Você é uma pessoa que ama de verdade. E tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. Tem? Tem. Carente é quem quer atenção por atenção. Você quer atenção porque você dá atenção. É diferente. Alana sentiu as lágrimas escorrerem. Como você sabe sempre o que dizer? Porque eu te amo. Alana parou de respirar. O quê? Jorge ficou vermelho. Eu te amo. Sério? Muito sério. Desde quando? Desde sempre. Desde a primeira vez que você riu das minhas piadas ruins. Desde quando você me fez cantar karaokê. Desde quando você queimou risoto e riu em vez de ficar brava. Alana se jogou nos braços dele. Eu também te amo. Sério? Sério. Muito. Eles se beijaram com gosto de lágrimas e alívio. Jorge? Oi? Obrigada por me defender do Rodrigo. Obrigado você por ter mandado mensagem para o número errado. Alana riu entre as lágrimas. Obrigada você por ter respondido. Melhor decisão da minha vida. Eles voltaram a assistir o filme, agora grudados um no outro, sussurrando eu te amo de vez em quando, só para ouvir como soava. No final da noite, quando Jorge estava indo embora, Alana o segurou na porta. Jorge? Oi? Você tem certeza de que me ama? Mesmo eu sendo meio maluca? Jorge sorriu e a beijou suavemente. Principalmente por você ser meio maluca. E você tem certeza de que não vai cansar de mim? Alana, eu poderia passar o resto da vida assistindo você queimar comida e ainda assim acordar todo dia querendo mais. Promete? Prometo. Eu te amo. Eu também te amo. E pela primeira vez, desde que se conheceram, nenhum dos dois ficou preocupado com o que viria depois. Eles tinham um ao outro e tinham certeza de que isso era para sempre. Jorge, para de arrumar a gravata, disse Alana segurando as mãos dele no banco do Uber. Você já arrumou 15 vezes. É que conhecer os pais da namorada é um marco importante, murmurou Jorge claramente nervoso. E se eles não gostarem de mim? Eles vão amar você. Como você sabe? Porque eu amo você. E meus pais querem que eu seja feliz. Jorge respirou fundo. Era domingo de almoço na casa dos pais de Alana, no Tucuruvi. Ele havia passado a semana inteira se preparando, pesquisando sobre futebol, caso o pai de Alana fosse São Paulino, política, para evitar, e até sobre novela das 8, por desespero. E se eu falar alguma besteira? Você vai falar, disse Alana, pragmática. Meu pai vai fazer alguma piada constrangedora, minha mãe vai perguntar quando vocês vão casar, e minha irmã vai tentar te vender produtos de beleza. Sua irmã vende produtos de beleza.
Camila vende de tudo. Mês passado eram vitaminas. Esse mês são cosméticos. Ela é empreendedora. O Uber parou na frente de uma casa pequena, bem cuidada, com um jardim cheio de plantas e um portão verde descascado. É aqui, disse Alana, apertando a mão dele. Pronto? Não. Perfeito. Vamos. A porta se abriu antes mesmo deles baterem. Uma mulher de 50 e poucos anos, igualzinha a Alana, mas com cabelos grisalhos, apareceu com um sorriso enorme. Jorge! Gritou como se o conhecesse há anos. Jorge se assustou com a efusividade. Oi, senhora. Chama de Dona Bete. Entra, entra. Roberto, vem cá conhecer o namorado da Alana. Jorge foi puxado para dentro da casa, que cheirava a feijão temperado e tinha móveis antigos, mas confortáveis. Na parede da sala, havia fotos de Alana em todas as idades. Bebê careca, criança de aparelho, adolescente com cabelo pintado de vermelho. Mãe, você não precisava expor todas as minhas fotos constrangedoras, disse Alana. Que nada. O Jorge precisa conhecer sua história. Apareceu um homem alto, meio calvo, usando uma camisa do São Paulo. Roberto Leite, disse ele, estendendo a mão. Você é o famoso Jorge que deixou minha filha maluca. Pai, Jorge apertou a mão, tentando não demonstrar nervosismo. Muito prazer, senhor Roberto. Oh, meu, nada de senhor. Sou o Roberto mesmo. Você é São Paulino? Jorge hesitou. Ele não torcia para ninguém, mas havia pesquisado. Sou neutro. Roberto riu alto. Neutro? Que isso, rapaz? Todo homem tem que ter time. Roberto, deixa o menino em paz, disse Dona Bete. Jorge, você come de tudo? Como sim? Ótimo. Fiz feijoada, farofa, couve. Alana disse que você gosta de cozinhar. Gosto sim. Que bom. Depois você me ensina aquele risoto que ela tentou fazer aqui em casa. Tentou? Perguntou Jorge, olhando para Alana. Foi um desastre, disse uma voz vinda da escada. Desceu uma moça parecida com Alana, mas mais nova, maquiadíssima e usando um vestido brilhante meio desproporcional para um almoço em família. Camila, disse Alana. Jorge, essa é minha irmã Camila. Oi, Jorge, disse Camila dando um abraço nele. Nossa, você é mais bonito do que nas fotos. Obrigado. Escuta, você usa algum produto para a pele? Porque eu tenho uns cremes anti-idade incríveis. E olha, todo mundo precisa se cuidar, né? Camila, advertiu Dona Bete. O quê? É só uma pergunta. Jorge riu pela primeira vez desde que chegou. A família de Alana era exatamente como ela, calorosa, meio caótica e completamente autêntica. Não uso nada específico, disse ele, mas posso considerar. Ótimo! Depois eu te mostro o catálogo. Durante o almoço, Jorge foi bombardeado com perguntas, histórias constrangedoras sobre Alana, incluindo a fase em que ela queria ser cantora e obrigava toda a família a assistir seus shows no quintal, e opiniões sobre futebol, política e o preço da gasolina. Então, Jorge, disse Roberto, servindo mais feijoada, você namora sério com minha filha ou tá só brincando? Pai! Gritou Alana mortificada. Que foi? É uma pergunta legítima. Jorge engoliu a comida e olhou seriamente para Roberto. Senhor, Roberto, eu amo muito a Alana e minhas intenções são completamente sérias. Que intenções? Perguntou Dona Bete, animada. Mãe, Bem, pretendo ficar com ela o maior tempo possível, disse Jorge corando. E casar, insistiu Dona Bete. Mãe, eventualmente, se ela quiser... Sim, admitiu Jorge. Alana quase engasgou com a farofa. Sério, sussurrou ela. Sério, sussurrou Jorge de volta. Ah, que lindo, gritou Dona Bete. Roberto, viu só? Nosso genro é sério. Ainda não é genro, murmurou Roberto, mas estava sorrindo. Depois do almoço, enquanto Dona Bete mostrava para Jorge álbuns de foto da infância de Alana, Roberto puxou a filha para um canto. Gostei dele, disse baixinho. Sério? Sério. É educado. Parece gostar de você de verdade. E não fugiu quando sua mãe começou a falar de casamento. Ele é especial, pai. Eu sei. Você tá diferente. Como assim diferente? Mais feliz. Mais você mesma. Alana sorriu. Ele me deixa ser eu mesma. Então ele já ganhou minha aprovação. Do outro lado da sala, Jorge estava vendo fotos de Alana vestida de noiva num casamento de boneca aos 6 anos. Ela sempre disse que ia casar de vestido rosa, disse Dona Bete. Rosa? Odiava branco. Dizia que era cor de hospital.
Jorge riu. Típico da Alana. Você a conhece bem, observou Dona Beth. Estou aprendendo. E gosta do que está aprendendo? Jorge olhou para Alana, que estava conversando com o pai e gesticulando animadamente para explicar alguma coisa. Cada dia mais. Dona Beth sorriu. Jorge? Sim? Obrigada. Pelo quê? Por fazer minha filha feliz. Fazia tempo que eu não via ela assim. Jorge sentiu o peito aquecer. Ela que me faz feliz. Eu sei. Dá para ver. Quando estavam indo embora, Camila interceptou Jorge na porta. Toma, disse ela, enfiando uma sacola na mão dele. São os cremes que eu falei. O primeiro é grátis. Camila, você não precisava... Precisa sim. E quando acabar, me liga. Tem o protetor solar também. Na rua, esperando o Uber, Alana estava radiante. Então, o que achou? Da sua família? São incríveis. Mesmo minha mãe sendo invasiva e meu pai sendo meio rude, sua mãe é carinhosa, não invasiva. E seu pai só estava me testando. E a Camila tentando te vender creme? Jorge riu, balançando a sacola. Eu gostei da Camila. Ela é empreendedora. Você é muito diplomático. É o advogado em mim. No Uber de volta, Alana estava quieta. Tá tudo bem? Perguntou Jorge. Tá. É que... Você falou sério? Sobre casar? Jorge ficou vermelho. Falei meio no impulso, mas... Sim, eu gostaria. No futuro. Se você quiser. Eu quero. Sério? Muito sério. Jorge sorriu e pegou a mão dela. Que bom. Mas nada de vestido branco. Rosa? Rosa. Anotado. Uma semana depois, era a vez de Alana conhecer os pais de Jorge. E ela estava igualmente nervosa. Jorge, e se eles acharem que eu não sou sofisticada o suficiente? Perguntou no elevador do prédio dele. Eles vão adorar você. Você disse isso sobre os meus pais. E eu estava certo. Mas seus pais são... diferentes. Jorge suspirou. Realmente seus pais eram bem diferentes dos pais de Alana. Dr. Henrique Amaral era cardiologista. Doutora Márcia Amaral era psiquiatra. E ambos tinham expectativas muito específicas sobre como as coisas deveriam ser. Só... Seja você mesma, disse Jorge. Mas talvez evite falar sobre queimar comida. Jorge? É brincadeira. Mais ou menos. O apartamento dos pais de Jorge ficava nos Jardins, num prédio elegante. Quando eles entraram, Alana se sentiu como se tivesse entrado num catálogo de decoração. Tudo era perfeito. Móveis caros, quadros bem posicionados, não havia um objeto fora do lugar. Jorge, que bom que chegou, disse uma mulher elegante, beijando o rosto do filho. E esta deve ser a Alana. Oi, doutora. Márcia, disse Alana, tentando soar confiante. Que nada, querida. Me chama de Márcia mesmo. Dr. Henrique apareceu da sala de jantar e Alana entendeu de onde Jorge tirava a aparência. Mesmo porte, mesmo jeito sério, mas gentil. Alana, finalmente, disse ele sorrindo. Jorge não para de falar de você. Pai, é verdade. Alana isso, Alana aquilo. Achei que ele tinha inventado uma namorada imaginária. Alana riu, relaxando um pouco. Durante o jantar, que foi servido numa mesa posta com louça fina e taças de cristal, Alana tentou se manter educada e interessante. Falou sobre o trabalho, evitou mencionar que morava num apartamento pequeno no Tucuruvi e fingiu entender quando o Dr. Henrique começou a falar sobre vinhos. E você, Alana, formou em quê? Perguntou a doutora Márcia. Marketing, disse Alana. Mas ainda tô explorando as possibilidades na área. Que bom. É uma área em crescimento. Jorge nos contou que você é muito criativa. Ele exagerou, disse Alana, corando. Não exagerei nada, disse Jorge, pegando a mão dela por baixo da mesa. Jorge também nos contou sobre seus experimentos culinários juntos, disse Dr. Henrique divertido. Alana ficou mortificada. Ah, isso. A gente ainda está aprendendo. Que ótimo! Márcia, lembra quando queimamos o peru do Natal no primeiro ano de casados? Henrique, protestou doutora Márcia, mas estava rindo. Tivemos que pedir pizza na véspera do Natal, continuou ele. Não contamos para minha mãe até hoje. Alana relaxou completamente. Os pais de Jorge eram sofisticados, sim, mas também eram humanos. Depois do jantar, enquanto Jorge ajudava o pai com alguma coisa no escritório, doutora Márcia puxou Alana para a varanda. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ela. Alana ficou tensa. Claro. Você ama meu filho? Amo. Muito. Doutora Márcia sorriu. Que bom. Porque fazia anos que eu não via ele tão feliz. É?
Jorge sempre foi muito certinho, muito controlado. Às vezes, eu me preocupava se ele não estava se limitando demais. Ele está aprendendo a se soltar, disse Alana, sorrindo. Por sua causa, imagino. A gente se ajuda mutuamente. É assim que deve ser. Doutora Márcia ficou quieta por um momento, olhando à vista. Alana? Sim? Obrigada por fazer meu filho cantar karaokê. Alana riu. Ele contou isso? Contou. E disse que foi uma das melhores noites da vida dele. Para mim também foi. Então vocês são perfeitos um para o outro. Quando estavam indo embora, Dr. Henrique puxou Jorge para um canto. Gostei dela, disse baixinho. Sério? Sério. Ela é autêntica. E te faz bem. Faz. Não deixa escapar. Não pretendo. Jorge? Sim, pai. Sua mãe já está planejando o casamento de vocês. Jorge riu. É cedo demais para isso. Talvez, mas não custa estar preparado. No Uber de volta, Alana estava eufórica. Jorge, seus pais são incríveis. Você achou? Achei. Sua mãe é super carinhosa e seu pai é engraçado. E eles queimaram peru no Natal. Jorge riu. É, eles têm seus momentos desastrosos também. E sua mãe disse que você está mais feliz. Estou mesmo. Por minha causa? Completamente por sua causa. Alana se aconchegou no braço dele. Sabe o que isso significa? O quê? Que nossas famílias se gostaram, que elas aprovaram a gente. É verdade. Isso é importante, né? Muito importante. Alana ficou quieta por um momento. Jorge? Oi? Eu tô assustada. Com o quê? Com o quanto eu te amo. Com o quanto eu quero que isso dê certo. Jorge a puxou mais para perto. Eu também tô assustado. Mas você não demonstra. Porque quando eu tô com você, o medo parece menor que a vontade de ficar. Alana levantou o rosto para olhá-lo. É assim que eu me sinto também. Então a gente fica e lida com o medo juntos. Combinado. Jorge a beijou suavemente. Alana, minha mãe quer saber se você gostaria de ir com ela comprar plantas para o apartamento dela. Sério? Ela me convidou? Convidou. Disse que vocês têm que começar a criar laços familiares. Ai, que fofa. Claro que eu vou. E meu pai quer saber se você torce para algum time, porque ele quer te levar num jogo do São Paulo. Ele quer me levar num jogo? Quer. Disse que toda pessoa da família tem que entender de futebol. Da família? Jorge ficou vermelho. Foi o que ele disse. Jorge, eles já me consideram família? Acho que sim. Alana sentiu os olhos marejarem. Ninguém nunca me considerou família antes. Como assim? Tipo, os outros namorados nunca me apresentaram para os pais, ou quando apresentavam era meio formal, como se eu fosse temporária. Jorge segurou o rosto dela entre as mãos. Você não é temporária, Alana. Você é para sempre. Promete? Prometo. Mesmo quando eu queimar a comida. Principalmente quando você queimar a comida. Mesmo quando eu surtar porque você não respondeu mensagem. Principalmente nesses momentos. Mesmo quando eu tentar te fazer cantar karaokê de novo. Principalmente... Ok, essa vai ser difícil. Alana riu e o beijou. Eu te amo, Jorge Amaral. Eu também te amo, Alana Leite. Futura Alana Amaral? Jorge parou de respirar. Você pensou nisso? Pensei. Você não? Todo dia. Sério? Sério. Alana Amaral tem uma sonoridade boa. Tem mesmo. Mas sem pressa. Sem pressa. A gente tem a vida inteira. A vida inteira. E naquele momento, no banco de trás de um Uber, com as luzes da cidade passando pela janela, eles souberam com certeza absoluta que tinham encontrado a pessoa certa. A pessoa com quem queriam compartilhar todos os almoços em família, todos os desastres culinários, todas as crises de ansiedade e todas as gargalhadas. A pessoa que fazia a vida fazer sentido. E isso era mais do que suficiente. 6 meses depois, Jorge estava andando de um lado para o outro no apartamento, fazendo Kafka ficar tonto de tanto acompanhar o movimento com os olhos. Tá bom, Kafka? Disse ele, parando na frente do gato. Preciso da sua opinião masculina aqui. Kafka miou uma vez como se dissesse, finalmente você reconhece minha expertise. Jorge se ajoelhou e abriu uma pequena caixa de veludo. O que você acha? Dentro da caixa havia um anel simples, delicado, com um pequeno diamante que brilhava sob a luz do apartamento. Não era extravagante. Jorge conhecia Alana o suficiente para saber que ela ficaria constrangida com algo muito chamativo, mas era perfeito. Kafka cheirou a caixa e se afastou como se dissesse, aprovado, mas você está mais nervoso que eu quando vou ao veterinário. É que
E se ela disser não? Murmurou Jorge. Kafka o encarou com aquela expressão que claramente significava: você está brincando comigo? Tá certo, ela não vai dizer não. A gente já conversou sobre isso. Mas, e se eu escolhi o anel errado? E se ela odeia diamante? E se ela preferia ouro branco? E se... O celular tocou. Era Clara, do escritório. Jorge, você tá bem? Você cancelou todas as reuniões da tarde e ainda não me explicou por quê. Clara, eu vou pedir a Alana em casamento hoje. Silêncio do outro lado da linha. Jorge, sério? Sério, e eu tô surtando. Calma, calma, conta tudo. Como você vai pedir? Onde? Quando? Jorge suspirou. Esse é o problema. Eu planejei 3 cenários diferentes, mas agora nenhum parece bom o suficiente. Que cenários? Cenário 1. Jantar romântico no restaurante onde a gente se conheceu. Clichê, mas clássico. Cenário 2. Na casa dos pais dela, porque família é importante para ela. Doce, mas sem privacidade. Cenário 3. Aqui no apartamento onde a gente teve nossa primeira conversa séria sobre futuro. Intimista. Gostei mais desse. Jorge olhou ao redor do apartamento. Estava impecável. Ele havia limpado 3 vezes. E havia flores frescas em todos os cantos. Mas, Clara, e se ela achar sem graça? Todo mundo pede casamento em restaurante chique ou lugar romântico. Aqui é só nosso apartamento. Jorge, escuta. A Alana se apaixonou por você cantando karaokê desafinado numa cabine minúscula. Vocês oficializaram o namoro depois de queimarem risoto numa aula de culinária. A última coisa que ela quer é algo padrão. Jorge parou de andar. Você tem razão. Sempre tenho. Agora para de surtar e vai preparar tudo. E Jorge? O quê? Parabéns antecipados. Vocês são perfeitos juntos. Após desligar, Jorge correu para a cozinha. Se ia pedir a Alana em casamento em casa, pelo menos faria a comida favorita dela, aquele risoto que eles haviam massacrado na primeira tentativa. Às 18 horas, Alana chegou do trabalho reclamando sobre uma cliente impossível que havia experimentado 15 vestidos e não levou nenhum. E ainda disse que eu não entendia nada de moda. Eu, Jorge, eu, dizia ela, tirando os sapatos na entrada. Jorge apareceu na sala com um avental, um presente de Dona Bete e um sorriso nervoso. Oi, amor, como foi seu dia? Alana parou de reclamar e o encarou. Por que você tá com cara estranha? Que cara estranha? Aquela cara de quem escondeu alguma coisa ou quebrou alguma coisa. Jorge riu nervosamente. Eu não quebrei nada. Mas escondeu? Talvez. Alana cruzou os braços. Jorge Amaral, o que você aprontou? Nada, só fiz janta. Você sempre faz janta. Mas hoje é especial. Por quê? Jorge abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Como ele explicaria sem entregar o jogo? Porque eu te amo. Alana riu e se aproximou dele. Tá bem, aceito essa explicação por enquanto. Ela o beijou e Jorge sentiu o anel no bolso como se pesasse 10 quilos. Durante o jantar, Jorge estava tão nervoso que derrubou vinho na toalha, esqueceu de servir a salada e quase queimou o pão de alho. Jorge, você tá bem? Perguntou Alana pela 10ª vez. Você tá mais nervoso que no nosso primeiro encontro. Tô bem. Só tive um dia corrido no escritório. Sabe que caso? Qual caso? O caso que te deixou tão nervoso. Ah, aquele caso sobre contratos. Que tipo de contrato? Contratos. Contratuais. Alana o encarou. Contratos contratuais? Sim, muito contratuais. Jorge, você tá falando besteira. Ah, tô não. Tô sim, desde quando você fala contratos contratuais? Jorge suspirou. Ele nunca conseguiria mentir para Alana. Tá bom, eu não tive um dia corrido no escritório. Eu sabia. O que tá acontecendo? É que eu tenho uma coisa para te falar. Alana ficou séria de repente. Que tipo de coisa, boa ou ruim? Boa, eu espero. Jorge, você tá me assustando. Jorge se levantou da mesa e começou a andar pela sala. É que a gente tá junto há 6 meses. Está. E foram os melhores 6 meses da minha vida. Dos meus também. E eu não consigo imaginar minha vida sem você. Alana levantou também, começando a perceber para onde a conversa estava indo. Jorge, deixa eu terminar, por favor. Eu sei que a gente se conheceu de um jeito meio maluco. Mensagem errada, karaokê, desastres culinários. Jorge, mas nada na minha vida fez mais sentido do que você. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Você me faz rir quando eu nem sabia que queria rir.
Você me fez descobrir que eu posso ser feliz sem ter controle de tudo. Alana estava com os olhos cheios de lágrimas. Jorge, você vai... Alana Leite, disse Jorge, se ajoelhando na sala e tirando a caixinha do bolso. Você aceita casar comigo? Alana levou as mãos à boca, olhando para Jorge ajoelhado na frente dela, segurando o anel mais lindo que ela já havia visto. Jorge, eu sei que é cedo, e eu sei que a gente ainda tem muito para descobrir um sobre o outro. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu quero descobrir tudo com você. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Alana. Você tem certeza? Absoluta. Mesmo eu sendo desastrosa na cozinha? Principalmente por isso. Mesmo eu te fazendo cantar karaokê? Principalmente por isso. Mesmo eu sendo paranoica às vezes? Principalmente por isso. Alana riu entre as lágrimas. Então, sim, 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 1000 vezes sim. Jorge se levantou e colocou o anel no dedo dela, que se encaixou perfeitamente. Como você sabia meu número? Perguntou ela, admirando o anel. Perguntei para sua mãe, secretamente. Você perguntou para minha mãe? Na verdade, ela que ofereceu. Disse que já estava na hora. Só minha mãe sabia, sua família inteira sabia e a minha também. Jorge, o quê? Eu precisava de apoio moral. Alana o abraçou forte. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Posso te contar um segredo? Sempre. Eu já tinha escolhido nosso vestido de casamento. Como assim nosso? Você vai usar terno, eu vou usar vestido. Tecnicamente é nosso. Jorge riu. E que cor? Rosa. Você lembra de tudo. Lembro de cada palavra que você já disse para mim. Eles se beijaram bem no meio da sala, com Kafka observando do sofá com sua expressão típica de finalmente. Quando se separaram, Jorge sorriu. Sabe o que isso significa? O quê? Que a gente tem um casamento para planejar. Alana fez uma cara de pânico. Ai meu Deus, casamento, planejamento, muitas decisões. Ei, calma. A gente faz juntos, igual tudo. Você promete que não vai virar o Jorge controlador durante o planejamento? Prometo que vou tentar. E você promete que não vai surtar? Prometo que vou tentar. Serve. Eles passaram o resto da noite no sofá, fazendo planos vagos sobre o casamento, sonhando acordados sobre o futuro. Jorge. Onde a gente vai morar? Onde você quiser. Aqui tá bom. Kafka já me aceitou. Jorge olhou para o gato que estava dormindo no colo de Alana. Acho que ele te ama mais que a mim. Impossível. Você é o pai dele. E você vai ser a mãe. Uma família. A nossa família. Alana suspirou contente. Sabe o que é mais engraçado? O quê? Se eu não tivesse mandado aquela mensagem para o número errado, a gente nunca teria se conhecido. Nunca teria cantado karaokê. Nunca teria queimado risoto. Nunca teria se apaixonado. Nunca teria ficado noivo. Jorge a beijou na testa. Obrigado por ter digitado o número errado. Obrigada a você por ter respondido. Melhor erro da história. Da nossa história. A história que a gente vai contar para nossos filhos. Nossos filhos? Eventuais filhos, se você quiser, sem pressa. Alana sorriu. Quero. E eles vão achar a história dos pais muito maluca. Vão mesmo. Mas vão entender que às vezes as melhores coisas acontecem quando a gente menos espera. Como nós. Como nós. E ali, abraçados no sofá, com Kafka ronronando entre eles e o anel brilhando no dedo de Alana, eles souberam que tinham encontrado não apenas o amor, mas o seu lugar no mundo. Um lugar feito de gargalhadas, desastres culinários, karaokê desafinado e muito, muito amor. Um lugar que eles construiriam juntos, um dia de cada vez, pelo resto de suas vidas. E tudo começou com uma mensagem enviada para o número errado. Às vezes, o destino tem um senso de humor muito peculiar, e às vezes, isso é exatamente o que precisamos. Fim. 2 anos depois, no casamento de Jorge e Alana, ela de vestido rosa, ele de terno cinza, o padre perguntou se havia algum impedimento para a união. Do fundo da igreja, uma voz gritou: "Eu me oponho." Eles se conheceram por mensagem íntima enviada por engano. Era Marina, obviamente. Jorge e Alana riram tanto que quase não conseguiram dizer sim. E Rodrigo, que não foi convidado, assistiu à cerimônia pelos stories do Instagram, se perguntando como havia perdido uma mulher tão incrível. Mas essa é outra história. Esta história termina com 2 apaixonados, provando que o amor pode começar dos jeitos mais inesperados e que, às vezes,
Os melhores erros são aqueles que nos levam exatamente onde precisamos estar.